Esta semana, em mais uma ação integrada entre as polícias civil e militar, a CORE e o BOPE realizaram no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma operação. Mas por quê? Porque a vagabundagem estava entrando em confronto. A polícia entrou, irmão. Inclusive, eu tive policial ferido. Os rastros de sangue na comunidade mais uma vez chamaram a atenção. Mais uma vez, eu vi trabalhador se abrigando debaixo de mureta porque o tiro estava comendo solto dentro da favela. E olha, vou contar um segredo para os senhores. O turista que vem para o Rio de Janeiro desce no aeroporto internacional. Pode deixar a imagem. Pode deixar essa imagem. O turista desce no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Governador. E quando ele vai para Barra da Tijuca ou para a Zona Sul, ele passa pela linha amarela. Melhor, se ele for para Barra, é linha amarela. Pela linha vermelha, ele vai para a Zona Sul. Mas se ele for também para Barra, ele vai pegar um pedacinho da vermelha, que é justamente onde está a maré. Comunidade da Maré, os senhores já ouviram. Ali você tem várias facções disputando o território, cada um com seu pedacinho, no Complexo da Maré. E de vez em quando o pau quebra. Inclusive na Vila do João, durante a pandemia, o baile funk rolava todos os dias. Tinha até roda gigante. Mas a polícia não podia entrar lá, porque tinha uma ordem judicial impedindo as operações policiais. Mas era pandemia, chefe, sabe? Questões sanitárias, eles, literalmente ignoraram essa decisão. E dessa vez, mais uma vez, nós tivemos aí um policial da patrulha especializada no atendimento pré-hospitalar. Você vai ver uma imagem surpreendente. Teve a troca de tiros, o vagabundo baleado. Olha o policial socorrendo o vagabundo. É isso aí. Esse policial que está socorrendo o vagabundo, há 3 anos, esse cara foi baleado nesse lugar, tá? E hoje, ele foi socorrido na época pelos colegas. E hoje, está socorrendo um vagabundo que foi atingido. Aumenta aí, tem som? É isso aí. Você tem noção? Você socorreu o cara que estava atirando contra você? Essa é a polícia do Rio de Janeiro. Que muitos condenaram, falando, é a polícia que mais mata, como é a polícia que mais morre e a que mais trabalha em operações dentro de favela, em situação de guerra. Olha a roupa do policial. Os armamentos apreendidos nesta operação chamam a atenção em função do poder bélico desses caras. Eu pedi essa imagem da operação, inclusive tem no nosso grupo. Sim, toda a apreensão inteira. Fuzil, pistola, colete, radinho, entorpecente. Quem é que está comigo, Ana? Vamos lá. O Alessandro Visacro. O Alessandro Visacro é analista de segurança e defesa. Visacro, muito boa tarde. Semana passada, eu falei sobre a segurança do Rio de Janeiro porque eles tentaram roubar um caminhão ali na Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz, na altura de Benfica, e a polícia interceptou. Nós tivemos a ação de arrastão na zona norte do Rio, em Cordovil, mais troca de tiros, e essa semana o Carioca acordou com a linha vermelha fechada e os acessos à linha amarela também fechado, porque os traficantes estavam trocando tiros. Nessas imagens, nós estamos vendo o momento em que a via está sendo interditada pela vagabundagem, colocando pneus no meio da rua. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós divulgamos agora uma imagem de um policial socorrendo um homem que seria bandido, que estaria envolvido nesta ação. Isaac,
O que acontece no Rio é uma guerra não declarada? William, o que acontece no Rio de Janeiro é um conflito armado característico do século XXI. Alguns autores o classificam como uma insurgência criminal. E essa semana, acho que aconteceu algo muito importante, William, que você destacou, acredito que com muita propriedade. Esse policial do BOPE, numa operação conjunta com a CORE, que tem se tornado rotina no Rio de Janeiro, ele prestando o socorro, a assistência pré-hospitalar para um criminoso que ocupa até uma posição de destaque dentro da hierarquia do tráfico. Você também chamou atenção para o fato de que 3 anos antes, esse mesmo policial levou um tiro, quase a queima-roupa, de um fuzil AK-47, calibre 7,62, transfixou o policial, ele foi um ferimento muito grave. E agora, 3 anos depois, ele agindo de acordo com a lei, de acordo com preceitos éticos, com preceitos humanitários, ele prestou socorro para aquele criminoso. Esse é um fato, William, me permita discorrer um pouco sobre esse fato, porque ele é muito relevante. Sim. Ele é muito importante. Porque nós, opinião pública, somos quase sempre implacáveis quando os agentes de segurança do Estado incorrem em violações de conduta. Nós sequer permitimos a eles o benefício da dúvida ou concedemos a ele a presunção de inocência. E o Rio de Janeiro tem históricos assim, de violações de conduta muito sérios. Vamos pegar 2 exemplos que se tornaram muito emblemáticos. Na década de 90, se eu não me engano, em 1995, uma equipe de jornalismo chefiada pelo repórter Vinícius Donola testemunhou uma execução em frente a um centro comercial, um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. Salvo o melhor juízo, isso até rendeu ao repórter Vinícius Donola o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. Em 2017, no conjunto habitacional Fazenda Botafogo, no bairro de Acari, zona norte do Rio, 2 policiais executaram 2 criminosos feridos na troca de tiro com aqueles policiais. E ainda nessa troca de tiros, uma criança de 13 anos que estava... Isso aconteceu em frente a um CIEPS, em frente a uma escola. Essa criança que estava no intervalo de aula, ela foi ferida por um fragmento de projetil 762, Maria Eduarda Alves da Conceição, 13 anos, ela faleceu. Então, assim, o Rio de Janeiro tem esse tipo de histórico. Então, quando a gente pega esse exemplo desse policial agindo de acordo com a lei, de acordo com padrões éticos, é muito importante. O fato dele pertencer ao BOPE é mais significativo ainda. Por quê? Porque o BOPE, ele é rotulado como seria a unidade mais truculenta dentro da Polícia Militar. E a gente, por essa imagem, essa ideia, esse estereótipo pode ser questionado. E o outro aspecto muito importante é que o BOPE, assim como a CORE, são referências para o Brasil inteiro. Só para que nós tenhamos ideia, todas as unidades de operações especiais, todas não, a maior parte das unidades de operações especiais dos estados da federação alteraram a sua designação da Polícia Civil para a CORE. Assim como as polícias militares, as unidades de operações especiais, elas alteraram a sua designação para a BOPE, porque essas 2 unidades são referências nacionais. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta, enaltece não só o militar, mas a equipe, ele não estava sozinho, tinha uma equipe que proveu segurança para ele, que garantiu o perímetro para que ele pudesse trabalhar em segurança, prestou apoio. Essa equipe tinha um comandante. O batalhão, se está agindo dessa maneira, o comandante do batalhão é responsável por fomentar esse tipo de ambiente de liderança ética, e isso reverbera, isso é um exemplo para todas as unidades do Brasil. Então, esse episódio, ele é muito significativo. A conduta desse policial militar, a conduta dessa equipe do BOPE, ela merece ser muito, muito enaltecida. E aí, Visacro? Então eu tenho a ordem restabelecida dentro de uma comunidade dominada por narcotraficantes. Eu tenho a apreensão de entorpecentes, inclusive plantas. Nós mostramos o material apreendido. Eu tenho a atuação de 2 especializadas, de 2 batalhões. Melhor, eu tenho o batalhão, o BOPE, e eu tenho a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. 2 grupos de elite
trabalhando dentro de uma operação dessa com um resultado positivo. Então, eu quero ver todo mundo aplaudindo e dizendo o seguinte: nós temos referência aqui no Brasil e, apesar de todas as dificuldades, estamos enfrentando e dando um resultado positivo para a sociedade. Para todos aqueles que tacam pedra e xingam e estão incriminando as ações policiais nas comunidades, entendam o seguinte: é um trabalho profissional. Agora, não adianta eu ter operação policial se eu não tenho respaldo jurídico. E lembrem-se, senhores, esta comunidade estava sendo protegida por uma legislação e porém, não se esqueçam, é uma área dominada por narcotraficantes que se beneficiaram dessa decisão judicial para expandir os seus negócios. E como eu disse, na pandemia, a única coisa que o traficante não estava preocupado era com a presença da polícia. E hoje, nós temos essa resposta da polícia técnica bem preparada, entrando num território onde você tem um confronto deflagrado e restabelecendo a ordem e ainda salvando o bandido.